Paz e graça, nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos tendo da Bíblia, né, sobre a mensagem mais poderosa de todos os tempos, que ocorreram nos 3 dias finais da vida de Jesus, onde nós aprendemos o sacrifício, o sofrimento e tantas coisas que nós podemos tirar desses 3 dias para as nossas vidas diárias. Gostaria de iniciar com uma passagem da Bíblia que está em Efésios capítulo 3, versículo 19, que diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo é mais importante do que toda a sabedoria deste mundo e até mesmo de outras coisas que estão na Bíblia, porque ali há a profundidade da sabedoria de Deus. E a Bíblia diz para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais nós nos aprofundamos, principalmente nesses 3 dias, esses 3 últimos dias da vida de Jesus, mais nós aprendemos o tamanho do amor que Deus fez por nós, entregando o seu Filho, o sacrifício a cada passo que ele dava rumo à cruz. E hoje nós vamos estudar sobre a Via Dolorosa, aquele momento em que Jesus ele é entregue por Pilatos para ser crucificado e mais ou menos ele percorre uns 700 metros até o monte, que é o Gólgota, né, o Monte da Caveira, onde enfim ele é crucificado. Então nós temos mais ou menos 4 etapas, alguns dizem 4 paradas, que são 4 ensinamentos que nós temos até a chegada do objetivo de Cristo. Uma das coisas que também nós devemos prestar bastante atenção nesses estudos é que são pílulas, são poucos conhecimentos que não estão numa forma cronológica, o objetivo não é esse, mas é de te trazer a lembrança de algo que está sendo perdido em nossos dias. Muitas pessoas estão cada vez mais se dedicando a entender a Bíblia como meramente um livro, mas a Bíblia é uma palavra viva que muda a mente das pessoas, muda o coração, as atitudes e transformam pessoas arrependidas que tiveram fé em Jesus Cristo em filhos de Deus. E isso só é possível quando alguém entende esse amor de Cristo. E é por isso que nós estamos dedicando o nosso tempo para passar para você alguns detalhes desses 3 dias, que não foi somente uma mensagem falada, mas também foi uma mensagem demonstrada por Cristo. A cada atitude que ele teve nesses 3 dias nos ensinam muito para as nossas vidas cristãs. E o primeiro ponto que nós devemos entender é que Jesus, a partir do momento que ele foi entregue por Pilatos para ser crucificado, ele já havia sido preso, né? Ele já tinha sido interrogado, já tinha passado toda a noite acordado. E aí a gente chega na primeira parada. Os soldados pegam Jesus, levam ele para um lugar, para um quarto, né, chamado de pretório, uma sala à parte, e eles resolvem zombar de Jesus, né? Talvez você vai identificar com esses aspectos que nós vamos falar aqui, esses 4 pontos, algo que esteja acontecendo na sua vida. E Jesus vai te ensinar como você lidar com essas situações. Então, o primeiro ponto que Jesus estava ali sofrendo era a zombaria. Os soldados resolveram despir Jesus, colocaram um manto vermelho sobre ele, e além do manto vermelho, colocaram algumas coisas relacionadas a rei, né, e colocaram uma coroa na cabeça dele de espinhos e bateram com um caniço, né, aquilo lá já machucando o Senhor, que já havia sido, né, chicoteado, já tinha sido esbofeteado, já tinha sofrido alguns sofrimentos, né, algumas coisas ruins. E naquele momento, nessa primeira parada, eles começam a zombar de Jesus, né, dizendo que esse era o rei dos judeus, veste ele de vermelho. Jesus já estava meio exausto naquele momento, sem dormir. Mas uma coisa que nós aprendemos é que por mais que os soldados zombavam de Jesus, ele permaneceu submisso à vontade de Deus. Ele permaneceu calado. Assim como Deus já havia demonstrado em várias profecias
que Jesus ia ser que nem um cordeiro mudo, né, pronto para ser sacrificado, ele cumpria ali também a vontade de Deus, porque ele havia orado a Deus. Ele pediu para que Deus livrasse ele daquele momento. E não foi possível. Ele teria que enfrentar aquilo. E Jesus, com todo o poder que ele tinha, né, de poder até chamar vários milhares de anjos para lutar em seu favor, ele se submeteu. E a primeira coisa que ocorreu nele foi essa passagem a esse pretório, onde ele sofreu muita zombaria, né? Os soldados batiam nele, né? Tiravam sarro da cara dele, mas Jesus ele permaneceu fiel. Ele não falou nada até esse momento. Na segunda parada, nós vemos que Jesus, lá em João capítulo 19, versículo 17, diz que ele mesmo carregou a sua cruz. A cruz mais ou menos tinha 50 quilos. Então Jesus tinha 700 metros para percorrer com 50 quilos nas costas. Sendo que já não havia dormido à noite, tinha sido açoitado e zombado, mas mesmo assim ele mesmo pega a sua cruz, né? Ele coloca nas costas e começa a andar por amor de cada um de nós. Todos nós sabemos que em um determinado momento Jesus já não estava conseguindo mais carregar e foi chamado um sirineu, chamado Simão, para ajudar ele a carregar a cruz. E nesse momento é um grande exemplo para cada um de nós, porque cada cristão hoje, ele também carrega o seu pedaço de madeira nas costas, a sua cruz. E isso significa as dificuldades que nós vamos percorrendo em todas as nossas vidas. Mas nesse momento nós estamos falando que Jesus, ele não fugiu da sua responsabilidade. Ele colocou a cruz nas costas e carregou. E continuando em silêncio. E muitas vezes isso representa a nossa vida, né? Pessoas zombam da gente, pessoas fazem chacotas, né? Muitas vezes a vida se torna difícil em alguns momentos, a cruz pesa no seu ombro, mas você também tem que seguir o mesmo exemplo de Jesus. Ele permaneceu calado e carregou a sua cruz. No terceiro ponto, nós vemos o clamor da multidão. Então, enquanto Jesus ia passando por essa via dolorosa, uma via de sofrimento, né? Jesus com certeza estava ali derramando sangue, porque tinha levado muitos açoites, a cruz já pesada e Jesus andando. Havia um detalhe, muitas pessoas estavam em volta de Jesus. Muitas mulheres batiam no peito e clamavam, gritavam, choravam. Outros zombavam de Jesus, e você de fato é o Filho de Deus, porque não te salva dessa hora? E muitas pessoas, muitas conversas havia naquele momento. E aí Jesus, ele fala uma frase que fica marcada. Ele fala: não chore por mim, não se preocupem com mim, mas se preocupem com vocês. Porque no dia da manhã, isso Jesus se referindo, né, à destruição de Jerusalém, que ia acontecer em 70 anos depois de Cristo, mais ou menos, ia ser tudo destruído e o sofrimento deles ia ser muito mais doloroso do que esse que Jesus estava passando. E ele falou assim: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos. E ele disse: isso eles estão fazendo em lenho verde, imagine em lenho seco, né? O lenho verde é difícil para pegar fogo, né? E representando Jesus, que estava ali quieto, e ele se dirige para essa multidão que clamava, gritava e chorava e diz: olha, vocês precisam chorar por vocês, né? E aí nós chegamos na última parada, que é quando Jesus chega até o monte, e eles colocam uma placa na cruz de Jesus, que estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas: hebraico, latim e grego, para que todas as pessoas pudessem entender que ali
estava o rei dos judeus, de fato, morrendo por cada um deles. E o interessante é que Pilatos, né, após entregar Jesus para ser crucificado, né, ele pediu para que escrevesse, né, com certeza numa tábua, né, colocasse em cima da cabeça de Jesus. E nesse momento, alguns judeus falam, não escreva isso, mas escreva que ele disse que era o rei. E Pilatos, ele não corrigiu. Aquilo que eu escrevi está escrito. E permaneceu aquilo que a coroa pertencia a Jesus. Ele era o rei, mesmo morrendo injustamente, mas ele estava cumprindo, né, o mandamento de Deus, a vontade de Deus. Então, recapitulando, nós podemos aprender aí, no momento em que Jesus foi entregue, 4 pontos em que Jesus passou. O primeiro, zombaria, né, uma coroa de espinho, maltrato. O segundo, ele carregou ele mesmo a sua cruz. Ele não se acovardou, ele seguiu em frente, permaneceu perseverante até o monte do Calvário, onde ele entregou a cruz e assim foi crucificado. O terceiro ponto, existiu o clamor da multidão. Jesus deu uma mensagem, não ouviu esse clamor e permaneceu firme. E o último é que foi pregada essa placa em cima de Jesus, que significava que ele era o rei dos judeus. Então foram 700 metros de sofrimento. Mas Jesus fez isso por você, amando a você. Que você tome esse exemplo de Jesus e coloque para a sua vida. Se ela está difícil, lembre desse dia de Jesus. Foi um dia doloroso, por isso que eles colocaram o nome dessa via, dessa rua, como dolorosa. Porque foi ali que Jesus foi derramando cada gota de sangue, sofrendo, recebendo chibatadas enquanto carregava a sua cruz, mas ele permaneceu, até chegar ao monte, que era o momento mais alto do seu sacrifício, onde que ele foi cravado na cruz, mas mesmo assim, ele disse uma frase que é muito conhecida entre todas as igrejas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus e assim que tiver uma outra oportunidade nós voltamos. Em nome de Jesus, amém.